alegria estar com vocês. E eu vou deixar vocês numa situação complicada, porque eu estava vindo no carro com alguém que frequenta a casa e perguntei: o pessoal participa? Participa muito. Ok? Participam muito mesmo. Existe um questionamento que eu acho muito comum. Durante muito tempo eu nunca me liguei nisso. Quando as pessoas falam sobre a questão de doutrinário ou não doutrinário. O que é doutrinário, o que não é doutrinário? Até por aquela do nome, né? Doutrina. Doutrinação tem até um termo meio pejorativo, não é verdade? Então, quando você quer doutrinar, você quer colocar uma coisa na cabeça de outra pessoa. Tá? Quando a gente fala de espiritismo, qual é a proposta do espiritismo? O que é espiritismo? Aí o pessoal começa, é uma filosofia isso aqui. Não, mas qual a proposta? Quando o espiritismo surgiu, ele tinha uma proposta. Né? Qual era essa proposta? E você tem as várias definições. Você tem definições que os espíritos deram. Você tem definições que outros espíritas deram. Trabalhadores, batalhadores. As pessoas que não eram espírita deram também. Então você vai encontrar várias fontes falando a respeito do que seria espiritismo. Mas e os próprios espíritas? Desculpe, os próprios espíritos falaram alguma coisa sobre por que o espiritismo existe? Sim. E numa questão específica. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre o homem de bem, aquele que conhece-te a ti mesmo, então, Kardec pergunta aos espíritos, então é justamente, lembra as leis morais? Então, quando ele fala sobre o homem de bem, ele questiona, que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, tá bom, reconhecemos a sabedoria dessa máxima, isso é tão bonitinho, né? Mas eu queria uma coisa mais prática. A ideia era essa, né? E reconhecemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em exatamente como adquirir o autoconhecimento. É nesse momento que os espíritos se manifestam de maneira mais objetiva ou incisiva, e eu considero o final desta mensagem, especificamente, algo extremamente importante para o espírita. E todas as vezes que eu questiono a respeito do que é doutrinário ou não, a pessoa fica assim, o que seria doutrinário? Falar de Allan Kardec? O nome dele, onde ele nasceu, o nome do pai, da mãe, o ano que foi lançado o Livro dos Médiuns. Isso é relevante? A gente está vendo a época do Google. Qualquer coisa você pergunta, Google, quando nasceu Allan Kardec? Pode perguntar, ele responde. Aquele pessoal da Android, mas se quiser, pode Siri. Quando nasceu Allan Kardec, ele também responde, sabia? É muito engraçado. Então, você pode pesquisar esses detalhes na internet. Então, nem a memorizar já é assim, uma coisa obrigatória. Seria interessante, mas não é uma coisa essencial. Então, se pegar nessas semânticas, né? O que os espíritos pensam do espiritismo? E essa mensagem é uma mensagem de Santo Agostinho. Quando Kardec questiona como adquirir o autoconhecimento, Santo Agostinho responde, fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. Mas seria interessante, quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho, pelo nome diz, um santo da igreja. E ele é um santo da igreja por uma característica. Antes dele tornar-se cristão, ele era um hedonista. Era alguém dedicado ao prazer. Prazer em todos os sentidos. Físico, espiritual, estético. Então ele se dedicava a colecionar obras de arte, a usufruir do prazer em todos os sentidos que existia, na bebida, na comida, no sexo. E os hedonistas dedicavam-se intensamente a refinamento das sensações físicas. E ele era um hedonista, era um discípulo desta corrente filosófica. Sua mãe tornou-se cristã e, posteriormente, ele se converteu ao cristianismo. Como é que você sai de um extremo para o outro? Então, a sua vida era dedicada ao prazer físico e, de agora em diante, você quer uma vida de celibato, uma vida dedicada à contenção, à disciplina. É uma coisa fácil, uma transição fácil, simples. Mas ele o fez. E o fez de uma maneira, assim, bastante simples e direta. Chamou a atenção e ele descreve o seu processo.
como foi que ele fez isso. E nessa mensagem específica ele explica: fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. E aí ele descreve, dá uma receita de bolo. Não vou dar aqui, vocês podem comprar o Livro dos Espíritos. E ele descreve todo o procedimento que você deveria fazer para alcançar esse autoconhecimento, mas é o final dessa mensagem que, para mim, é de extrema importância. Quando ele termina, no final, nos últimos parágrafos, ele diz: é por isso, é por esse motivo que nós nos demos a aparecer aos vossos sentidos. É por isso que as mesas se manifestaram. É por isso que os espíritos apareceram. É por isso que as manifestações aconteceram na França, nos Estados Unidos, em toda parte. É por isso. E é também por essa razão que agora vos damos instruções que estáis encarregados de divulgar. O quê? O que é que veio antes? Então ele diz assim, esse motivo, ele diz a frase, é o motivo dos espíritos terem aparecido, de terem falado com as pessoas. Se não fosse esse motivo, por que deveria? Então ele explica por que que os espíritos vieram se manifestar, apareceram nas mesas, apareceram, forçaram a sua presença entre as pessoas e depois estão ditando instruções que deram origem ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, etc. E continua até hoje dando instruções para as pessoas. Qual o motivo? Por que o Espiritismo existe? E é essa frase que eu acho importante. E ela começa assim, dizem que o presente é certo, mas que o futuro é incerto. É justamente essa ideia que nós viemos destruir. E é por esse motivo que não vos demos a aparecer aos seus sentidos. E também o motivo pelo qual nós lhe ditamos essas instruções que estáis encarregados de divulgar. Peraí, o que tem a ver o futuro e o presente? Ele estava se referindo ao materialismo. O materialista vive uma única vez. É essa. Não há outra chance. É só isso. E se você só tem esta vida, qual é o seu objetivo? É um objetivo facilmente explicado por uma corrente filosófica chamada utilitarismo. Então, se você é materialista, a sua moral, o certo e errado, está baseado, inquestionavelmente, em minimizar o sofrimento e maximizar o prazer. Sua vida se reúne a isso. Você vai tentar o máximo possível diminuir o desconforto e aumentar o prazer, porque não há nada além disso. Isso faz com que alguns comportamentos que a sociedade tem por certos fiquem esquisitos. Por exemplo, por que eu deveria me preocupar com as criancinhas da África que eu nem conheço? Eu vou me desviar do meu conforto pessoal e ajudar pessoas que eu não conheço. E aí eu morro e não usufruo do que tenho. Por que eu deveria permitir que pessoas que não produzem, que não contribuem para a sociedade, devam viver? Então, o que a gente chama de eutanásia, o que a gente chama de eugenia, é um pensamento perfeitamente razoável. Dentro da lógica materialista, vem cá, você não tem nada a contribuir mais com a sociedade. Já deu o que tinha que dar. Você agora não tem uma vida útil. Por que eu deveria alimentar você? Tirando o alimento de alguém que é produtivo. Por que eu deveria manter você viva, utilizando recursos que poderiam ser mais bem aplicados com pessoas úteis? Aliás, por que eu deveria deixar determinadas comunidades que não contribuem para o progresso geral viverem? É uma pergunta razoável, não é não? É, se você é materialista, é lógico. Então, ou seja, tem lógica esse pensamento? Tem. O pensamento materialista tem uma lógica fantástica. Por quê? Se você só vive uma vez, você não deveria desperdiçar. E se que o importante é como obter mais e mais, a gente deve, então, priorizar aquilo que dá mais prazer. E devemos eliminar aquilo que atrapalha. Chama-se moral utilitarista. Então, ou seja, devemos sacrificar alguns para o bem-estar da maioria. É engraçado que quando a gente fala do jeito que eu comecei a falar, a pessoa, não,
Mas quando vai na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, faz sentido, né? Vem cá, um está incomodado, por que não vai embora? Né? A maioria é que deveria definir como fazer as coisas. As minorias que atrapalham, deveriam atrapalhar tanto? Tem lógica ou não tem? Tem algumas coisas muito estranhas. Por que nós devemos nos permitir? Inclusive, os ícones do materialismo, que são na atualidade, por exemplo, Richard Dawkins, já deve ter ouvido falar, né? Que escreveu aquele sobre Deus, em que ele questiona a existência. Ele disse na imprensa inglesa uma frase lapidar. Ele diz que há um casal inglês, né? Que um casal inglês dar à luz a uma criança com síndrome de Down é antiético e falta de cidadania. Porque ele estaria dando à luz a uma criança que posteriormente se tornaria um fardo para o Estado, ou seja, todos os contribuintes. E que se ele fosse ético e patriótico, a coisa mais correta seria abortar. E aí, tem lógica? Tem. Ele prega o materialismo, correto? Então, esse cidadão tem alguma coisa a contribuir? Ele vai elevar o padrão social da sociedade em geral? Não. Então, segundo alguns pensadores materialistas, deve perecer no holocausto revolucionário. Ou seja, eliminar tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Isso soa estranho, porque a base do nosso raciocínio entre certo e errado não é materialista. Por quê? Porque se o seu pensamento não é materialista, você acha que toda a vida é sagrada. Então a vida é sagrada não pela sua utilidade, ou não pelo ganho que ela pode dar, e sim pela sua existência. A sua simples existência é suficiente para garantir direito de sobrevivência. Mas isso só faz sentido se você acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, não faz o menor sentido. Então a gente acha que discutir moral sem discutir esse aspecto é fácil, não é? Porque para quem não acredita em Deus, a lógica diz o quê? Que a eugenia é a melhor coisa para a sociedade. Ou seja, a pessoa que tem esse pensamento se acha absolutamente correta, honesta, digna, respeitável e patriótica, porque ele está colaborando para o bem-estar comum. Então ele não se sente como um facínora. Em nenhum momento ele se sente envergonhado das suas opiniões, porque elas estão baseadas em fatos que se sustentam dentro da sua filosofia. Para aqueles que são deístas, que acham que isso é certo, né? E não se preocupam em demonstrar isso, eles pecam por omissão. Ainda mais no tal negócio laico, né? Não devemos discutir isso em público. Não pega mal. Vamos ser materialistas. E aí você começa a fazer uma dissociação cognitiva, né? Você é espírita, ou é católico, ou é protestante, é deísta, mas na vida pública você é ateu e materialista. Porque não soa bem falar de Deus, sendo que a maioria é deísta. Qual o problema? A questão é que Deus ou não Deus faz diferença. Então, como seria pensar como espírita? E o que seria doutrinário? É aí que é o problema, né? Falar desse assunto não é doutrinário. Peraí, do que está falando? Vocês não estão confundindo com religioso? Falar sobre isso não é religioso. Então, toda prática espírita é religiosa? Quando você está no trabalho, você pode pensar como espírita? Quando você está atendendo um paciente, você pode pensar como espírita? Mas não pode verbalizar, né? Não pode falar. Por quê? Por que você não pode falar? Por que não pode falar? Como seria? Então, eu sou espírita, mas me comporto como se fosse materialista. Ou respondo como materialista.
Tem alguma alternativa? Tem. Seria o quê? Aí é que tá. Nós temos várias correntes filosóficas, correntes de trabalho, corrente nas áreas das ciências, cujo viés de raciocínio é protestante, por exemplo, ou mesmo católico. Existe algum que seja espírita? Qual é usado por quem? E qual corrente? Então, em vista disso, a proposta espírita ela é um pouco distinta da proposta de outras religiões, pelo seguinte: enquanto a maior parte das religiões faz uma dicotomia entre matéria e espírito, e eles estão em universos separados, apesar de um ser consequência do outro, são totalmente distintos. O mundo dos espíritos é um e o mundo da matéria é outro, totalmente diferente. E o único momento em que você vai ter que lidar com isso é quando morrer. Então, a sua vida material exclusivamente existe com o fito de, ao morrer, ter um resultado específico. E mais nada. E essa é a maior parte. A proposta espírita, ela é extremamente revolucionária, por quê? Porque não tem. Não tem separação. O que é material? Se os espíritos se comunicam, qual é o limite entre material e espiritual? Então, o espiritismo propõe que não existe mundo espiritual e mundo físico. Existe o universo. E o universo é um só. Que não há um sem o outro. Tudo que acontece fisicamente tem uma origem espiritual e tudo que acontece espiritualmente tem resposta na matéria. E não tem separação. E, pior, somos deístas, junto com isso. E é um deísmo diferente. Como assim diferente? Quando o espírita fala de Deus, ele não fala antropomorficamente. Tipo, é um senhor com quem você fala e que te responde. Oi, fulana, tudo bem? Tá de boa? Né? Isso seria antropomorfismo. Né? Não, mas Deus fala comigo e eu ouço uma voz. Tem certeza que é isso? Que não é algum transtorno de natureza psicológica? Porque como é que Deus falaria com você? Por exemplo, eu rezei para Deus para passar no concurso. Você quer que ele fraude, que ele te dê as respostas antes ou que atrapalhe os outros concorrentes? O que exatamente você quer? Qualquer uma das três tá bom. Eu quero, por exemplo, que ele faça parar de chover, porque eu tenho uma atividade. E é uma atividade séria, importante, com crianças pobres, por exemplo, então eu quero que ele faça parar de chover. E algumas pessoas dizem, eu rezei para Deus para parar de chover e parou. Eu não consigo, eu tenho que controlar muito para não perguntar, nossa, então você é a culpada da seca na Etiópia? Porque não sei se vocês sabem, o clima é interligado no mundo inteiro, né? Então, se você puxar a chuva para cá ou para lá, você vai causar um desequilíbrio ecológico, que vai ter repercussões terríveis em várias partes do mundo, né? Desviar um rio, tudo isso afeta. Então, se você controla o clima, o que isso significa? Que qualquer desastre ecológico, a culpa é sua também. Não é isso que a gente aprende estudando o clima? Ou quando você pede, por exemplo, um amigo nosso que foi passar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ele estacionou para ir ver as Olimpíadas, quando voltou tinham roubado o carro dele. E ele ficou muito zangado. Onde estava Deus quando roubaram o meu carro? Mantendo a gravidade, os planetas, as órbitas, né? Toda aquela coisa. E ele queria que ele fosse flanelinha também. Porque a gente tem essa ligação, né? Você quer que ele esteja especificamente à sua disposição. E a gente faz isso o tempo todo, né? Por favor, me dê isso, me dê aquilo, faça aquilo outro. Toda vez que você pede Deus, faça isso, filosoficamente está dizendo que Deus não existe. Em termos espíritas. Como assim? Porque dentro da ótica espírita, ele não pergunta quem é Deus, é quem é Deus. Deus é a inteligência suprema. O que é uma coisa suprema? Não tem nada. Então, ela é suprema. Nada é mais do que Deus.
Então, toda vez que você pede para ele mudar alguma coisa, o que você está dizendo? Você não soube fazer, você errou. Eu sei mais. Então, toda vez que você pede para ele mudar algo, na realidade, o que você está dizendo? Você não está sabendo do negócio. Deixa que eu sei e eu vou lhe dizer como é melhor. Não é assim? Você muda isso, muda aquilo outro. Não é isso que a gente está fazendo? Você está dizendo que ele não sabe o que faz. Isso que é a inteligência suprema. Então, se ele fez, é por quê? Então, muitas vezes a gente questiona, né? Qual o sentido da vida? Toda vez que você diz qual o sentido da vida, você está dizendo que Deus não existe. Porque se as coisas acontecem, tem um sentido. Você pode até não saber qual é, mas que existe, existe. Você pode pedir para entender o sentido. Você podia me dar uma luz para entender o sentido disso? Você podia me ajudar a compreender isso? Isso é válido. Agora, eu quero que mude. Eu quero que troque. Eu quero que acabe. Eu quero que substitua. Eu quero... Aí você está dizendo o quê? Você não foi esperto nessa. Deixa que eu te corrijo. Então, se ele é inteligência suprema, e aí tem mais. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é causa primária de todas as coisas? Isso, na verdade, não tem nome Deus. O nome da causa primária de todas as coisas, em grego, é logos. O logos é o objetivo de todas as correntes filosóficas. O que é filosofia? Filosofia é a busca do saber. Você quer saber por quê. Então, você por quê? Aí você resolve. Mas por que isso? Aí você resolve. Mas por quê? E você vai procurando, mas por quê? E o porquê aparentemente não tem fim, né? Você está sempre por quê, mas por quê, descobre, vai por quê, por quê. Os filósofos acreditavam que tinha um porquê final. O porquê final é o objetivo da filosofia. É o logos. Porque o porquê final vai dar o quê? A causa de tudo. Então, o porquê final é a causa de tudo. E olha o que o Espiritismo diz. Deus é a inteligência suprema e causa de tudo. O porquê final. Então, quando você chegar no último porquê, o que você encontra? Deus. Ele é o porquê final. Tudo começa ali. Ou seja, os filósofos acreditavam que tinha um começo, né? O tal do porquê final. Mas havia uma discussão a respeito desse porquê final. Se ele era consciente ou não. Se ele não é consciente, chama-se sorte. Azar. Como você quiser. Se ele é consciente, então ele pensa. Se ele pensa, tudo aconteceu de caso pensado, ou seja, de propósito. Traduzindo, tudo tem propósito. Tudo tem sentido. Tudo o que acontece tem um motivo para acontecer. Não é aleatório. Isso faz diferença? Em ciência faz. É a diferença entre aleatoriedade e o quê? Qual é a coisa? E Deus. O que é Deus? É aquele que pensou. Pensou. E fez. E as coisas estão aqui. Então, toda vez que a gente encontra alguma coisa que a gente não consegue mudar, e vem a raiva, por que isso é assim? Ou, por que Deus permite? A questão deveria ser outra. Se Deus permite, quem sou eu para questionar? Se a gente muda a nossa postura, porque não é supremo, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Mas peraí, é uma coisa ruim? Sim. Eu não vou permitir. Ué, Deus permite. Por exemplo, a gente questiona a existência de uma pessoa má, né? Por que Deus permite que Hitler exista? Bom, se permitiu, algum motivo tem, né? Imagine que você pudesse voltar no tempo e tem um Hitler de 6 meses no bercinho. E você tem a chance de resolver o problema. Você pega o pescocinho dele e aperta até sufocar. Você sabe que é o pensamento utilitarista, né? Pensa bem, sacrifica esse bebê fofo para que milhões sobrevivam.
E aí, é válido? É válido? Se você é materialista, claro que sim. Não é não? Por que não sacrificar um pelo bem-estar da maioria? E as pessoas fazem isso naturalmente. Por exemplo, hoje em dia é uma norma. Você está na maternidade. A gente sabe que hoje tem várias técnicas para salvar bebê prematuro, não sabe? Ele nasce muito prematuro, o pulmão dele ainda não é funcional. Você pode dar medicação, botar na incubadeira e ele pode muito bem ter uma vida boa. Você sabe qual é o pensamento moderno hoje? E a seleção natural? Se ele nasceu antes da hora é porque não é para viver. Então deixa morrer. Ainda mais se a pessoa é pobre. Já pensou se ele tiver uma sequela? Vai ser um ônus para a sociedade. Então, o que a moderna tendência utilitarista diz? Bom, vamos deixar a natureza seguir seu curso. Não interfira, deixa morrer. Porque se ele nasceu fraquinho é porque já estava condenado antes. E tudo que a gente aprendeu a respeito da vida, não devemos usar? Não, porque você estaria artificialmente alterando o destino da humanidade, ao permitir alguém fraco sobreviver. Se você usa esse pensamento, a gente poderia então fazer o paralelo com isso. Você sabe quantos prêmios Nobel foram prematuros? Você sabe quantos expoentes da humanidade foram bebês em situação de risco? Você sabe quantos monstros sagrados do conhecimento tiveram deficiências sérias na infância? Pelo utilitarismo, nenhum deles teria a chance de viver. Qualquer pessoa abaixo de um determinado nível intelectual seria eliminado da competição, né? E como ficaria a gente com Einstein, que era um aluno medíocre? E não foi só ele, nós temos vários deles que são alunos muito medíocres, que não deveriam estar na competição, não? Por quê? Porque eles não estão dentro da tabela oficial de produtividade. E aí, quem vai decidir quão produtivo você é? Deixo ou não deixo você viver? Mas aí você começa a pensar em recursos. Não, mas se esses bebês nascerem, vão consumir recursos que poderiam ser aplicados. Você, quando diz isso, você pensa como materialista ou como espiritualista? Por isso, o que seria doutrinário? A gente fala, toda a filosofia, ela quer saber o que é real ou não, né? E começa com aquela coisa assim, parece não fazer sentido, mas vamos ver. Quem aqui já teve um pesadelo? Pesadelo. Levanta o braço, pesadelo. Dentre esses que tiveram pesadelo, você teve um pesadelo assim. Você está sonhando que um monstro quer te pegar e você está fugindo. E o monstro está atrás de você, e você fugindo, o monstro atrás de você, você fugindo. Num determinado momento você se toca. É um sonho. No que você se toca, você acorda e está na sua cama, no seu quarto. Graças a Deus, acordei, era um sonho. Que beleza, né? Que sensação. Aí você abre a porta, o monstro está lá. Você continua sonhando. Você dentro do sonho, sonhou que acordou. Quem já viveu isso? Levanta o braço. Muito bem. E foram um número expressivo de pessoas. Então, se todos vocês já tiveram um sonho dentro de um sonho, quem garante que o que você está vendo agora é real? Vocês podem estar sonhando que estão aqui e eu sou só um produto da sua imaginação. Você está sonhando, está assistindo uma palestra e nada disso é real. Pode ser? Pode. Quem garante que não é? Então, a única coisa que você pode garantir é que você existe, já que você está pensando. Então, aquele penso logo existo tem esse sentido. Você tem certeza que você existe. Agora, o outro você não pode garantir. Pode? Não. Nenhum de vocês pode. Então, todo raciocínio começa com o quê? Penso, logo existo. Ok. Isso você sabe. É uma verdade. Próxima pergunta. Você abriu os olhos e olhou. Será que isso é real? É a sua próxima pergunta. Porque você já sabe. Agora, o que você está vendo? É real? Eu estou acordada. Porque aquele que estava sonhando acorda. Será que agora é? Para valer? Acordei mesmo? Agora é. E ter aquela coisa de beliscar, isso é mito, gente. Você pode beliscar no sonho e continua sonhando. Então, você não pode garantir. Então, a primeira questão que você faz para a realidade é a questão cognitiva. É verdadeiro ou é falso? E a gente faz essa pergunta para tudo.
Quando alguém chega para você, eu te amo. Será? Será que ama mesmo? Então, nós estamos sempre questionando a veracidade ou não de alguma coisa, tá? Se isso é ou não é. Isso faz parte. E a gente faz para tudo. Tá chovendo, não tá, sentimentos, todas as coisas. Chama-se critério cognitivo de avaliação da realidade. Esse nome é bonito, não precisa decorar não, tá? Então, a segunda pergunta que a gente faz sempre é bom e mal. Alguém disse, eu te amo. Será que ama? Ok. É bom para mim? É vantajoso? Então, a gente está perguntando, devo ou não devo comprar? Bom, é bom, é mal, é certo, é errado. Essa coisa moral ou ética chama-se critério ético. Ou seja, quando você questiona a natureza positiva ou negativa de alguma coisa. E esse positivo e negativo é do senso moral. Tá? Então, esse amor é bom ou ruim? Essa realidade é boa ou ruim? Essa verdade é boa ou ruim? Né? Tem gente que inclusive diz assim, isso é mentira, mas é tão bom, vamos deixar rolar? Inclusive, uma vez, eu tive uma experiência que eu fiquei assim, estarrecida. Um pesquisador, que estava estudando alguns médiuns, provou que eles eram falsos, que era mentira. Eles faziam cartas de pessoas falecidas, ele pesquisava no Facebook e dava os dados, fazia a carta como se tivesse da pessoa morta. Né? E ele estava fazendo um relativo sucesso, porque ele dizia um monte de dados assim, e esse pesquisador provou que era mentira. E ele estava reunindo material, né, provas para um livro, uma coisa assim, e um dirigente espírita, você não devia fazer isso, esse escândalo. Sim, mas é mentira. Sim, mas o efeito é tão positivo. Como assim? Sim, as pessoas ficam motivadas, emocionadas. Pera. Você recebe uma carta do seu filho morto e depois descobre que é falsa. Como você se sente? É bom se for para os outros. Hã? Então você está dizendo que o negócio falso é bom porque deixa a pessoa entusiasmada. Qual é o nome disso? Então pensa. Você pensa assim? Mesmo mentira vale a pena porque dá um bom resultado? Então tem um pensamento de Nelson Rodrigues que eu adoro. Eu uso sempre em várias palestras diferentes, que eu acho ele maravilhoso. Nelson Rodrigues é um dramaturgo, né? E ele diz assim, a ocasião faz o furto, porque ladrão você já é. Você entendeu? O que é que significa? Não, eu não sou ladrão. Tem certeza? Tenho, eu nunca roubei. Já teve a chance? Não. Então você não sabe. Tá? Então, se você não rouba porque tem medo da polícia, você é um ladrão. Só como você tem medo da polícia, não faz. Entenderam? Então, muitas pessoas acham que a moral ela pode ser obrigatória, né? Eu vou brigar. Então, a partir de hoje, ninguém fará sexo fora do casamento sob a pena de morte. E uma morte sob tortura. E aí, muitas pessoas não farão. São pessoas virtuosas, cheias de virtude cristã. São ou não são? Não. Porque a virtude, ela não pode ser imposta. A virtude é assim, você pode fazer o que quiser e escolheu de livre e espontânea vontade agir diferente. O nome disso é virtude. Então, você tem a oportunidade de roubar e decidiu que isso não é correto. Você tem a oportunidade de fazer o que quiser e tomou a decisão consciente de não fazer. O nome disso é virtude. Você é. Agora, a maior parte das vezes a gente parece ser. Inclusive, quando alguém chega para mim, você viu que progresso? Agora tem a Lei Maria da Penha. Que progresso, querido? É um progresso, tem uma lei. Ei, você acha que isso é um progresso? Acho, tem uma lei que proíbe o homem de bater na sua esposa. Porque precisa de uma lei, né? Se não tiver lei, você bate. Você precisa de uma lei para dizer para você não bater na sua mulher? Se não tivesse lei, você bateria? Então você é virtuoso? Vocês começaram a entender?
Então, a virtude é um processo o quê? De escolha. Então, por isso que Nelson Rodrigues faz bem. No Rio de Janeiro, todo mundo se achava assim, não, eu sou muito honesto, até que a polícia fez greve. Quando a polícia fez greve? Foi um escândalo. Né? Não tinha mais classe social. Era, pensa nisso. E aí alguém faz, aí começa a discussão política dentro do espiritismo, né? Qual é o sistema político espírita? Não tem. Como não tem? Não tem. Por que não tem? Vem cá, espírito superior precisa de polícia? Precisa de fiscalização? Espírito superior pega o que não é dele? Nunca. Então, se ele nunca pega o que não é dele, ele precisa de um fiscal? Ele pega mais do que precisa? Ele desperdiça? Então, não precisa de polícia, não precisa de fiscal, não precisa de nada. Precisa de quê? Você pode escolher qualquer sistema. Se só tiver espírito superior, vai dar certo. Monarquia maluca, não interessa. Vai funcionar. Agora, pega o sistema mais perfeito. Se os homens forem corruptos, vai dar um jeito de burlar. Vamos armar aqui, a gente junta aqui, e você vai dar um jeito. Você pega países com leis extraordinárias, tudo bacana, e tem ladrão também. Toda parte. Volta e meia você descobre. Por quê? Ah, juntaram. É da natureza. Então, qual é a função do espiritismo? Não é produzir um sistema político, é produzir espíritos espiritualizados. Aí, meu filho, pode rolar o que quiser, que vai dar certo. Então, se nós nos pacificamos, não precisa mais. Resolve. Então, vamos proibir isso, vamos proibir aquilo, vamos proibir... Vem cá, vamos proibir o racismo. Certo, sob pena de morte. E vai funcionar? Não, ninguém pode. Se falar, cadeia violenta. Progresso. Olha o problema, né? Toda vez que você impõe determinado comportamento de natureza social ou ideológica, você tem um efeito colateral brabo. É aquele velho negócio da liberdade de expressão, que algumas pessoas não entendem, né? Deixa eu perguntar, vocês são a favor da liberdade de expressão? Só para você ou para todo mundo? Isso é um problema. Porque se você é a favor da liberdade de expressão para você e não para todo mundo, você não é a favor da liberdade de expressão. É um paradoxo. Você está entendendo? Não, eu sou a favor da liberdade de expressão para gente boa. No caso, eu. Para gente má, no caso, ele, não. Porque ele vai falar bobagem. Entendeu? E aí? Quem é que decide quem que é o bom, quem que é o mau? Porque você se acha boa, mas ele também se acha. E aí? Quando Voltaire diz, defenderei até a morte, não concordo com o que você está dizendo, mas vou defender até a morte o direito de você dizer, o que isso faz? Progresso. Por quê? Ah, mas eu me lembro do meu filho vir discutir comigo que teve uma passeata nazista, não sei aonde, nos Estados Unidos, e aí a gente boa, decente, cheia de virtude, atacou a passeata, jogou pedra, atacou violentamente, né? E aí deu uma confusão, eles revidaram. E você viu que absurdo? É um absurdo atacar e passar. Não, eles falando aquelas coisas. Não foi certo atacar e jogar pedra. Não, porque eles eram nazistas. E a gente tem que matar os nazistas. Porque quando a gente mata, eles desaparecem, não viram obsessores. Porque bandido bom é bandido morto, porque ele vira obsessor e fica ótimo. Não tem essa máxima? Então, nazista bom é nazista obsessor. Bom, então não pode? Não, não pode. E aí? Vai deixar ele dizer essas coisas? Não pode fazer, pode? Se você discriminar, não tem lei? Se você fizer... Agora, falar. O que acontece quando você fala? Então, você chega e diz, eu acho esta raça inferior. Mas isso é horrível? Sim. Mas você acabou de me dar algo mágico, gente. O quê? Me deu o direito de questionar. Por que você pensa assim? E nesse direito mágico de questionar por que você pensa assim, se você fizer bem direitinho, ele vai
Por causa disso, disso e disso. Que eu sei. Você tem certeza que isso, isso e isso é verdade? É verdade. Você pode provar? Se ela estiver errada, o que acontece? Ela não pode provar, né? E se eu conseguir abalar suas convicções, o que pode acontecer? Eu posso fazer com que ela fique em dúvida. E se ela tiver dúvida, o que acontece? Ela começa a questionar a realidade de alguma coisa. E deixa eu fazer uma pergunta. Onde está escrito que você não pode mudar de ideia? Então por que você acusa a pessoa pelo passado? Você já foi, não é mais. E se você começar, você como espírita, é um absurdo, porque vocês já foram tudo. Tudo de ruim que há para ser, vocês já foram. Então, e agora? Não pode questionar o passado. Mas a gente pode mudar de ideia? Quando? A hora que você quiser. Então, se você questiona a pessoa, você pode mudar suas crenças? Não é proibido falar. Bom, é proibido pensar? Não. Então, ela não fala, mas pensa. E eu posso questionar os pensamentos? Então, eu nunca vou poder fazer você mudar de ideia. Então, vocês entenderam o progresso e a grandeza que a liberdade de expressão trouxe em algumas sociedades? Porque essas ideias, quando são arejadas e questionadas, é que elas mudam. Quando você abala essas convicções. Então, os grandes expoentes da humanidade foram aquelas pessoas que fizeram o quê? Pegaram coisas que a gente achava que eram certas e tornaram elas exóticas e estranhas. Tanto que dizem que filosofia é uma coisa assim, ela pega o que estava bom e estraga. Estava tudo tão normal, bem, agora você vê, estragou tudo. Eu achava que era isso, agora não sei. Por isso que matam tanto filósofo, já notaram? Ele chega, atrapalha, dá um troço, um revertério, dá aquela confusão, aí matam ele, para ver se acaba o problema. Não acaba, porque as ideias se propagam. E elas têm uma tendência a fermentar e a mudar as coisas. Já notaram aquelas ideias que aparentemente perseguidas, vilipendiadas, subversivas, ganharam assim uma dimensão enorme? E as pessoas questionam, né? Então, fazendo comparações esdrúxulas. Por exemplo, quando você compara o cristianismo primitivo com o Islã. Mas peraí, como assim? Ah, mas era primitivo. Puxa, mas pensa bem. A pessoa primitiva que matava, estuprava pessoas, era cristã? Eu tenho até uma cena que eu acho impressionante. No castelo de Bouillon, né, um padre estava rezando a missa para a saída das primeiras cruzadas, que iam para Jerusalém salvar o Santo Sepulcro, né? E ele fez um sermão lindíssimo, falando sobre o amor de Cristo por nós, sobre a grandeza da mensagem, as coisas maravilhosas, os milagres, a salvação, o perdão, e falou aquela coisa, foi lindo. E aí no final ele mandou, levantem suas espadas, todo mundo levantou. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa espada e ela leve a morte aos infiéis. Ficou esquisito. Não ficou esquisito? A culpa é de Jesus? Por que está estranho, não tá? E a culpa é de Jesus. Então foram os cristãos que fizeram isso? Não. Foi um povo usando o nome de... Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas Jesus matou? Quantas ele mandou matar? Quantas ele recomendou que matasse? Na verdade, ele até falou para você, quando alguém te agredia, para fazer o quê? Caramba! Então, quer dizer, nenhuma agressão, nenhuma vingança, nenhum tipo de assassínio, genocídio, tem a ver com Jesus. Então, não é da conta de Jesus, é da conta do quê? Sendo que, mesmo naquela época, você sendo cristão, se alguém chegar e dizer, vamos matar os infiéis? Gente, mas Jesus não mandou para não fazer isso? Quando? Você já leu lá? Ele falou para não matar. Não, mas disseram que ele falou para matar. Não, não foi ele não. Esse foi Moisés. É outra pessoa.
Mas Jesus não mandou. Não mandou, não. Na verdade, é outro negócio, totalmente distinto. E aí você poderia conver na igreja, você tem Francisco de Assis e tem lá o Papa Inocêncio, Gregório, etc. Na boa. Porque um lê um lado, o outro lê o outro. Agora, se você pegar Jesus, me diga uma máxima. Só uma. Que ele recomenda que você agrida alguém. Nenhuma. Então, nós podemos dialogar com uma pessoa que se diz cristã? Podemos. Agora, outras religiões já não é assim, né? Porque tem recomendações. Você deve matar sua filha, deve matar seu amigo, deve matar... Eu assisti uma cena fantástica num filme, né? Onde um fanático religioso questiona o presidente a respeito de alguma coisa e ele vira para ela assim, vem cá, eu tenho uma filha. A Bíblia recomenda que eu deva matá-la. Você acha que eu devo fazer sozinho ou chamar uns amigos? E aí ele começa a pegar várias partes da Bíblia e dizer assim, você acha... Por exemplo, eu tenho um vizinho que plantou no mesmo canteiro 2 tipos de legumes. Você acha que eu devo me encarregar eu diretamente de matá-lo? Ou você acha que eu devo consultar a polícia para fazer isso por mim? Porque legitimamente eu devo... E aí? E Jesus? E essa mesma pessoa se diz que eu sou cristão. E Jesus disse o que sobre matar seu filho? Aliás, o que Jesus disse sobre matar um criminoso? Ele falou sobre isso? Claro. Tem uma cena em que uma mulher adúltera, pega em adultério, ou seja, criminosa oficial, é levada diante dele e perguntam, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Manda a lei que nós a apedrejemos. O que é que você diz? Olha só, se ele disser, não apedreja, contra a lei. Apedreja, contra... Aí ele fez a pergunta. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? O que tem muito a ver. Não julgueis. Para não Então, você tá limpo assim para poder julgar o outro? Não, né? Então, o que aconteceu? Foi tudo embora. Bom, aí ficou ele e ela. Ele podia ter jogado uma pedra, não podia? Podia ou não podia? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele podia ter pego e... Podia ou não podia? É aí que a lição começa. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Se foram, Senhor. Nem eu, que podia. Nem eu, que podia, te condeno. E aí você vai e condena alguém. Você é cristão? Vai você e castiga alguém. Você é cristão? Vai você e vilipendia a pessoa em público. Você é cristão? Vai você e humilha a pessoa em público. Você é um cristão devoto. Mas o cara era perverso. Pois é, né? E você, cheio de unção luminosa, vai e pega o perverso e expõe ao ridículo. Pega o criminoso e mostra que ele não presta. Execra publicamente esta criatura criminosa, perigosa. Porque você é um cristão notável. Não é legal? Isso chama-se dissociação cognitiva. Tem até nome, né? A gente lê, mas na hora de fazer, a gente é ateu. Porque a gente é ateu no dia a dia. Então, vira costume. Você nunca pensa nesse negócio. Você tem que pensar sempre assim, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Mas peraí, tá coisa errada. Vem cá, você pode mudar a mente da pessoa? Pode ou não pode? Pô, então me explica como, que eu tenho 3 filhos, quero refazer, mudar a mente deles, que eu tenho uma paixão, entendeu? Se pode, vocês expliquem, porque, poxa, adolescente é um caso sério, né? A pessoa já puder mover a mente deles assim, é um truque legal. Se vocês têm, passa para mim. Então, você pode obrigar alguém a estudar? Não. Você pode dar exemplo, você pode ameaçar, você pode fazer o que quiser, mas se a pessoa não quiser... Por quê? Porque Deus deu para ela uma coisa que você não pode tirar, chama o quê? Então Deus permite que ela escolha. Você não tem como tirar. Você vai tentar. Você tenta. Né? Como? Castigando, criando uma série de intimidações,
de violência, de brutalidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai daqui, miserável. Em nome de Jesus, você não é frequentar esse centro, que isso aí não combina com o ambiente. Então sai. Não, querida, você está atrapalhando aqui a evolução da pessoa. Então, em nome de Jesus, vai embora, vá para outro lugar. Tudo em nome de Jesus. Em nome da caridade cristã? Não. Em nome da moral utilitarista. Porque essa criatura está atrapalhando o desenvolvimento dos demais. O problema é o seguinte. Se você expulsar do centro todo doente, perturbado, maluco, Jesus vai junto. Tem uma cena de um romance. Não é um livro verdadeiro, mas bem que podia ser. É uma cena de um livro chamado Quo Vadis, né? É um livro muito antigo, fizeram até um filme. O nome do livro chama Quo Vadis por causa de uma cena que acontece no livro. O livro não é sobre o cristianismo, o livro é um romance sobre um casal que se apaixona. Mas lá pelas tantas, eles se tornam cristãos. E essa cena do livro é uma cena em que Pedro, o apóstolo, está em Roma. E Roma, Nero, começa a perseguição sistemática aos cristãos. Lembram? Os cristãos são acusados de queimar Roma. E serão todos trucidados, de várias maneiras. Então, é oficialmente aberta a temporada de caça aos cristãos e foi considerado uma doutrina perversa e banida de Roma. Os cristãos estão se reunindo nas catacumbas, escondidos, e Pedro está lá e dizem, Pedro, fuja de Roma. Você é muito importante. Você é a base da igreja. Você precisa viver. Fuja de Roma. Porque se você sobreviver, a igreja vai sobreviver. E todo mundo concorda, todo mundo fala, fuja. Aí juntam recursos, preparam tudo, subornam, e ele começa a sair de Roma. Então ele está saindo de Roma, sai, vê Roma no fundo, e ele vai indo. E ainda está escuro. Daqui a pouco ele vê uma luz e acha que é o amanhecer, mas está muito cedo o amanhecer. Quando ele olha, ele vê Jesus. Aí ele cai de joelhos e abaixa, e Jesus passa por ele e vai embora. Quando ele levanta, vira. Quo vadis, Domini? Aonde vais, Senhor? E aí Jesus vira. Estou indo para Roma, para ser crucificado mais uma vez. E aí Pedro dá a volta, meia volta, volta para Roma. Porque ele voltou e seja o que Deus quiser. E tem essa mesma cena no livro Caminho da Luz de Emmanuel, né? Que logo no início fala da perseguição ao cristianismo, tem uma pessoa que está sendo martirizada, um monge, que dedicou a sua vida ao cristianismo, foi pego de maneira inocente, ele era um pesquisador, estava sendo queimado vivo, e nesse momento assim, não é justo, não é justo, eu nunca fiz nada errado, não é justo que isso aconteça. E nisso, um dos seus correligionários, com o perigo da própria vida, corre, chega perto dele e diz, Jesus também era inocente. É uma cena emocionante. E ele para. E é queimado. Então, são coisas assim que a gente esquece no dia a dia, né? Porque a gente é espírita aqui, mas no nosso trabalho a gente é utilitarista. Então, quando a gente vota, a gente é utilitarista. Quando a gente vai ver um comercial, a gente é utilitarista. Quando a gente avalia as propagandas, somos utilitaristas. As notícias, utilitaristas. Mas peraí, tem outro jeito? Tem. Lembra dos critérios de avaliação da realidade? Primeiro, cognitivo, verdadeiro e falso. Segundo, bom e mal. Mas tem o terceiro, eu não falei no terceiro, né? O terceiro é estético, bonito e feio. A gente está sempre questionando isso. Né? Então, uma coisa é verdadeira, falsa, boa e má, e bonita e feia. Qual é o mais importante? Bom, se fosse pela lógica, seria o cognitivo. Mas se for pela estatística, é o estético. É. Quer ver você usar o critério estético? Ela tem uma cara de honesta. Vem cá, como é que é uma cara de honesta? É loura ou morena? Qual a cor do honesto? Percentual de gordura, nariz adunco ou não. Vem cá, como é que é a cara de uma pessoa honesta? Porque isso aí é uma fantasia, né? Toda pessoa boa é bonita.
Se você é mau, é feio de doer. É? Como é que você sabe? Qual é o tamanho do nariz da pessoa feia? Ele é simétrico, não é? E a cor do cabelo? E quando eu falo disso, a gente foca muito na aparência, né? Mas estética não é só visual, tem outro nível, né? Por exemplo, você vai assistir uma palestra no orador, e aí como é que foi? Lindo, ele tinha uma voz, uma presença. Nossa, foi emocionante. Foi o que ele disse, não sei, mas foi tão bom. Porque a voz é boa, então soa verdadeiro, né? Qual é o som do verdadeiro? É grave? Não é grave. Quanto mais grave, mais verdadeiro. Mais poderoso. Então, se você usar o tom de voz correto, com autoridade definida, tá bom. Bom demais, né? Senti até um arrepio. Isso é um critério estético. Você não liga mínimo com o que a pessoa está dizendo, que ela está usando o tom de voz que você respeita. Peraí, você respeita um tom de voz? É. Você respeita o tom de voz. O nome disso é critério estético. Tanto que a gente confunde, a pessoa não grita, então ela é fraca. Já notaram? Não, ela não grita, não, você não se impõe. O que é se impor? É dar um tapa moral, com a voz, com a presença, com a postura. Põe a pessoa no lugar dela. Isso é que é poder, sucesso. Sucesso garantido. E qual é o lugar da pessoa? Isso é critério estético. Porque o critério, se fosse cognitivo, seria o que foi que ela disse. O tom de voz, a aparência, é totalmente irrelevante. Porque se for assim, Chico Xavier não tem a menor chance. Gente, caramba. Mas continua sendo, né? Você julga o orador pela postura, critério estético. Pela voz, critério estético. Pelas palavras, pela beleza do discurso, critério estético. O conteúdo é totalmente irrelevante. Ainda mais se o que ele disse fez você duvidar dos seus pensamentos. Aí é melhor matar ele, não. É uma pessoa perigosa. Tem até uma peixe, polêmico. Nossa, polêmico hoje em dia é o novo anticristo. Né? Você diz assim, o que é polêmico? A palavra é polêmico, é do umbral. Polêmico é o antigo do demônio. Por que ele é do demônio? Porque ele fala e cria confusão. Como assim confusão? Faz a gente duvidar de si mesmo. Certo, e só o demônio faz isso, certo? Só o demônio faz você duvidar de si mesmo? Olha só, se você está duvidando de si mesmo, eu vou dizer por quê. Porque você não tem certeza. Por isso que um bom professor diz, tem certeza? Aí, por que você fala isso? Porque se você tiver certeza, diz sim. É. Então, você tem certeza? O que é ter certeza? Você tem fundamentação para afirmar isso? Porque eu notei que no meio espírita tem algumas brigas estranhas, né? Quando a gente começa a falar uma coisa, a pessoa diz, eu não concordo com você. Aí o povo começa a brigar. E eu achava isso estranho, porque quando você vai num congresso científico, você vê determinadas cenas assim. Normalmente, você tem um púlpito ali, um púlpito aqui, né? Aí os caras estão defendendo e no meio tem assim uma apresentação. Aí um fala, minha teoria diz isso, isso, isso. E aí ele explica, por causa disso, disso, disso. E o outro, não, minha teoria é essa, por causa disso, disso, disso. E eu vou dizer, isso que ele está dizendo não procede. Aí eu começo a rebater o que ele diz e ele vira e rebate o que eu digo. Lá pelas tantas o povo se emociona. Você é um idiota, porque isso aí não tem cabimento, não sei o que lá. Aí o outro revida também. E tal, e aí o negócio esquenta. Quando termina, os dois, cara, foi bom. Você não quer trabalhar comigo? Sentir assim, uma energia entre nós. Aí você diz, eles são psicóticos. Eles estavam se xingando. Mas sabe qual é? Não é pessoal. Então ele sentiu, nossa, você me estimulou a procurar respostas. Então é bom você trabalhar comigo, porque vai me tirar da zona do conforto e vai me forçar a pensar mais profundamente nos motivos do meu trabalho. Ou seja, qual é a melhor pessoa para trabalhar? É aquela que me desafia a superar meus limites. E é isso que eles procuram. Mas aí no centro espírita, olha, eu não concordo com você. O que você tem contra mim? Nada, nem te conheço. Não, você não. Não tem nada a ver.
Aí eu pensei que talvez seja a frase, eu não concordo com você, é muito pessoal. Então, sugeri para pessoas, olha, é proibido discordar. Como assim proibido discordar? E se eu não concordar? Se você não concordar, você pergunta assim, baseado em que você disse isso? Mas não é a mesma coisa? É. Porém, o efeito psicológico é diferente, né? Quando eu digo, não concordo com você, o que você tem contra mim? É meio assim, né? Aponta o dedo ainda por cima, dá uma sensação ruim. Agora, baseado em que você diz isso? Aí você vai parar, olha o que você vai fazer, você vai parar e pensar. Não foi um livro que eu li e disse tal coisa assim, assim. Mas eu acho que esse livro não disse assim, acho que você leu mal. Ah, aí você muda de ideia, porque não é você que está na berlinda, é o livro. Entendeu? Agora, aí você, não, eu sim! E aí você não pode mudar de ideia porque pega mal. Quando você discute ideias, a gente troca. Porque sabe o que significa convencer? Significa vencer conjuntamente. Por isso que é convencer. Vence eu, vence você. Conjunto. Então, o que acontece? Se a sua opinião estava equivocada e eu mostrei a outra, você venceu. E eu também. Eu venci porque eu mostrei para você o certo e você venceu porque agora você está certa. Os dois ganham. Então, quando você convence alguém, ninguém perde. É essa a ideia de discutir ideias. Então, o espírita tem uma visão crítica da realidade que é diferente dos outros. Por quê? Critério cognitivo, critério ético e estético existe para todo mundo. Só que qual é a medida que você usa? Então, o que é certo para um pode não ser para quem é espírita. O que é bom para quem é materialista pode não ser para quem é espírita. Então, por exemplo, o materialista acha que eutanásia é um negócio bom. Pensa bem, você tem um velhinho de 90 anos, está em coma, ocupando um espaço, por que não matá-lo? Tem lógico ou não tem? Tem. Tem. Se tudo termina ali, você não é materialista. Por que não fazer isso? Porque cada unidade de tempo é importante para o crescimento espiritual. Então você acredita na vida após a morte. Então abreviar o sofrimento através do suicídio não é vantajoso, porque você continua do outro lado. Porque a pessoa que quer se matar, ela tem uma ideia sólida. Se eu me matar, o sofrimento acaba. Aí você prova que não acaba, o que acontece? Então não vale a pena, né? Então é mais fácil aguentar. Por que eu deveria aguentar? Porque aqui tem Tilenol, Novalgina, morfina, tem um monte de troço, lá não tem. Sim, é um fato. Você não parou para pensar nisso, esperou? Tá? Vendo aqui, dói mais lá. Agora, se você esperar a morte natural, aí a dor acaba. Como assim? Quando o fluido vital deixa de existir, a dor acaba tudo. Então, a morte natural é aquela em que toda a dor desaparece. Agora, quando você antecipa, aí o troço estraga. Então, o espírita não é masoquista. Ele tem bom senso. Faz lógica. Tem lógica, não tem? Pensa bem, seu filho está no CTI. Fazer um escândalo na porta vai ajudar? Não, pode desviar a atenção do médico. Você pode até atrapalhar. Seu filho morreu. Fazer um escândalo. Mas ele não morreu. Ele ainda está naquela fase. Fazer um escândalo pode prejudicá-lo. Ah, então o espírita não sente? Sente. Só que ele tem bom senso. E como a nossa visão da realidade é um pouquinho distinta, o comportamento também é. A maneira com que a gente enxerga é diferente. Porque os critérios são comuns, mas a medida, os princípios que a gente usa são diferentes. Então, por exemplo, a gente usa o sistema métrico e o sistema imperial, dá resultados diferentes. É quase próximo, mas não é igual. Tem tantinho de diferença. Da mesma maneira, o critério espírita de avaliação da realidade. Tem um? Tem. Então, a gente avançou aqui na hora, né? Eu não sei se vocês notaram, a gente fala quase 2 horas. Para encerrar, tá? Eu falei várias coisas, mas será que isso presta mesmo? Vamos fazer um exercício prático? Estilo Enem. Vocês não fazem Enem, mas tem outro. Vou fazer uma pergunta que caiu no Enem, lá no Brasil, né? É o seguinte. Qual a causa do absurdo aumento, ele chamado grande boom, do uso de entorpecentes nos Estados Unidos na década de 60? Vocês sabem que aumentou, não aumentou? Aquele
grande consumo de drogas, um aumento estúpido do consumo de drogas nos anos 60. Qual a causa? Bom, a sociologia, a antropologia, a história, coloca número 1, pode falar. No Enem tá certo, Guerra do Vietnã. Só isso? Não, qual a causa? Guerra do Vietnã foi 1. São 3. Questionamento social entre os padrões. Sim, seu nome, é. Até o momento, começou a ter um questionamento social. Esse questionamento social gerou conflito. Rock and roll. Sim, mas o rock and roll, isso aí, como é o nome que eles deram? O Woodstock foi uma coisa. Qual o nome? O nome da coisa. Tudo isso tem um nome. Que nome? Então, Guerra do Vietnã. Isso, qual o nome? Contracultura, lembra? Contracultura, os hippies, revolução sexual, contracultura. Então você teve um choque entre a cultura anterior e a nova. Então, é um momento revolucionário. Terceiro. Guerra do Vietnã, contracultura, aí rock and roll, tudo esse negócio. Mas teve uma aqui que deu origem a esse problema. Pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional. Pensa bem. A pílula anticoncepcional fez o quê? Isso. E é isso que deu origem à revolução sexual, entendeu? Então você tinha um contraceptivo. Então você podia escolher fazer sexo reprodutivo ou por prazer. E aí, juntando os outros momentos, você tem o quê? O tripé, que o Enem, se você responder isso, show. Bom, vocês são espíritas, correto? São espíritas. Logo, a sua visão da realidade é igual de um materialista? Não, né? Quais são os princípios espíritas que norteiam nossa avaliação da realidade? Número 1. Deus. Somos deístas. 2. Imortalidade da alma. Somos imortalistas. 3. Comunicabilidade dos espíritos. Não só somos imortalistas, como a gente acha que não tem separação. 4. Reencarnação. 5, pluralidade dos mundos habitados. Mas quando você fala pluralidade dos mundos habitados, ainda mais aqui nos Estados Unidos ou na França ou em qualquer país, ele fala, ET, extraterrestres, negócio de terceiro grau, que troca, não é isso? É sobre isso? Não, não são extraterrestres? É o quê? Aí esse capítulo fala sobre extraterrestres, legal. Contatos imediatos. Sim, esse capítulo fala sobre contatos imediatos terceiro grau. Fala, onde? Que eu não li essa parte. Não, esse capítulo da pluralidade dos mundos habitados fala sobre ETs? Não, não fala sobre ET. Fala sobre naves espaciais? Não. Qual é o conteúdo do capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados? Fala de quê? Quem leu o capítulo? Ele fala de quê? É que a pessoa pluralidade pensa logo em ET, mas não é. O tema não é ET. O tema do capítulo é... Isso! O capítulo fala sobre evolução. Então, o tema é evolução. Gradação dos espíritos, gradação dos mundos, gradação da sociedade. Não fala sobre ET. Ele fala sobre evolução. Mas peraí, por que ele não botou evolução? Porque o livro foi publicado antes de Darwin. Por isso que, às vezes, a história é importante. Então, o livro de Darwin foi depois do livro dos espíritos. Então, no livro dos espíritos não podia ter a teoria da evolução, por quê? Porque ela não existia ainda. Então, lá ele fala progresso, ele fala gradação, ele fala complexidade, mas ele não fala evolução, porque evolução é um conceito que foi escrito depois. Então, se a gente quiser ser correto, o tema pluralidade dos mundos habitados fala sobre evolução. Qual que é evolução? Evolução segundo Darwin? Vocês são Gente, já passei da hora, não vou estragar mais ainda, né? Vocês são evolucionistas ou criacionistas? Segundo Darwin? Bom.
Isso é doutrinário ou não é doutrinário? Eu não sei se sou evolucionista ou criacionista. É doutrinário ou não é doutrinário? Tudo é doutrinário. Falar da realidade é doutrinário. Darwin fala da evolução. Lembra? Vocês acreditam nos fósseis, não acreditam? Ok. Mas o problema é, a teoria da evolução, segundo Darwin, diz que a evolução se deu por seleção natural através de mutações aleatórias. Vocês concordam? Não. Mas vocês concordam com a seleção natural? Sim. Mas... então foi como a mutação? A mutação aconteceu? Qual a causa? Qual a causa? Pluralidade dos mundos habitados. Qual a causa? Evolução espiritual. A evolução material é uma consequência da evolução espiritual. Você pega a Gênese e você tem a gradação dos espíritos passando pelos reinos, assumindo um compromisso. À medida que você adquire todo o conhecimento no determinado reino, você faz um salto evolucionário e entra numa de evolução. Então, o que causa a mutação é a evolução espiritual. Então, não é aleatória. Ela é bem objetiva. Porque nós somos deístas e nós acreditamos que a vida tem um sentido, tem um propósito, e tudo que acontece tem uma razão. Foi? Então, nós somos evolucionistas? Sim. Segundo Darwin, nós acreditamos na evolução espiritual, que se dá através da reencarnação. Você vai reencarnando e o negócio vai melhorando, entendeu? É isso. Você viu como a nossa visão da realidade fica distinta? Então, voltei aqui. E aí, vamos falar? Vocês são espíritas, logo nossa visão não é materialista. Qual a causa do grande, estarrecedor aumento do uso de drogas nos Estados Unidos nos anos 60? Vamos lá. Guerra do Vietnã. Mas peraí, foi a única pessoa que lutou no Vietnã? Não. Um outro país que lutou no Vietnã foi a França, lembra a Guerra da Coreia? E foi primeiro. E, na verdade, os americanos entraram por causa dos franceses, dos comunistas, aquele rolo todo, né? Então, os franceses perderam uma quantidade enorme de homens lá também. Voltaram da guerra. Mais um detalhe. Tinha a pílula também, não tinha? Vocês sabiam que ela foi lançada primeiro na Europa? Que os europeus eram mais... E o rock and roll, lembra dos Beatles? Eles eram americanos, né? E os Rolling Stones? Não, né? Mas, peraí, então o rock tinha na Europa, tinha guerra na Europa, e a pílula foi lançada lá primeiro. Sendo que os europeus eram mais... Por que não aconteceu lá? Sendo mais evoluído, o ponto de vista cultural. E lá não teve? No Canadá não tinha nada disso. No Canadá não tinha mini saia, no Canadá não tinha rock and roll, no Canadá não tinha nada. Era selva. Porque esse mesmo contexto que vocês estão dizendo que a causa das drogas aconteceu no Canadá e aconteceu na França. Por que não foi lá? Aliás, lá não teve esse aumento expressivo. Por que só aqui? Aí tem um livro interessante chamado A Caminho da Luz de Emmanuel. Quem leu esse livro, A Caminho da Luz de Emmanuel? É a história da civilização à luz do espiritismo. Vocês entenderam? Quando alguém questiona, né, você não faz uma palestra doutrinária. Uma palestra doutrinária, ela requer alguns pré-requisitos. Por exemplo, conhecer a doutrina. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. O pessoal pediu um dia para eu fazer a palestra da Gênese. Eu perguntei, quem leu a Gênese? Ninguém. Ninguém leu a Gênese. Então, é um livro meio específico, né? Então, um livro em que você vai fazer uma análise histórica, política, geoeconômica de um acontecimento baseado em espiritismo que a gente não conhece. Vocês vão ter que acreditar em mim, né? Pode ser? Ok. História. As drogas sempre existiram ou foram criadas nos anos 60? Sempre existiram. Qual a primeira droga que você tem notícia na história? Ópio. Ópio foi a primeira... Houve outras. Você sabe que a primeira medicação foi feita no Paleolítico. Sabe qual foi? Aspirina. Isso, a aspirina é coisa do Paleolítico. Você pega a casca de salgueiro, usa de determinada maneira, faz um pó, e o pó é aspirina. Ou seja, o homem de Neandertal usava aspirina para dor de cabeça. Mas uma droga entorpecente com fins recreativos
era o ópio. Inicialmente, para usar como anestésico, eles usavam outra solução. O ópio era para fins recreativos. Então, é a droga mais antiga que se conhece. Então, o primeiro grande problema histórico que se teve com a droga, chegaram à conclusão de que o ópio era um problema, foi na China. Lembram? A Guerra do Ópio? Lembram dessa história, né? Quem foram os oponentes na Guerra do Ópio? De um lado era a China e do outro lado era quem? Os ingleses. Porque os ingleses foram os primeiros traficantes da história. Eles iam para a Malásia, enchiam o porão de ópio, iam para a China, descarregava e trocava por seda, especiaria, aquelas coisas todas, né? E ganharam uma grana incrivelmente alta fazendo isso. Depois de um tempo, o ópio cresceu muito na China, o imperador chegou à conclusão que era um problema. Porque o ópio, ele faz o seguinte, você começa a fumar ópio, você entra no estado onírico e definha. Não come, não trabalha, não dorme. E a China estava com um problema chamado as casas dos sonhos. Você entrava para fumar e morria ali. Todo o dinheiro você deixava ali. E saíam aquelas pessoas esqueléticas atrás de mais dinheiro para poder voltar a sonhar. Então, ele resolveu fechar as fronteiras. Quando ele fechou as fronteiras, a Inglaterra, que havia subornado uma série de nobres, apontou os canhões para o palácio. Todos os nobres estavam vendidos. E o imperador voltou atrás, abriu os portões e o ópio se derramou durante 300 anos na China. Mas para quem leu A Caminho da Luz de Emmanuel, você sabe que não é um país, são as pessoas que fazem o país, certo? Então, A Caminho da Luz de Emmanuel, você vê a migração dos povos. Os fenícios, que eram grandes navegadores, migraram para onde? Quem leu o livro? Leia o livro, eu vou contar rapidinho, tá? Mas o livro vale a pena, é bem legal. Os fenícios deram origem aos portugueses, as grandes navegações. Os romanos, com a águia, aquela coisa toda, foram para a Inglaterra, o Império Britânico nunca se põe. Lembram? Com a águia, aquele negócio todo, o sol. Eram os romanos de volta. Mesma estrutura, mesma coisa. Sendo que até, nos Estados Unidos, quando você usa o latim, vem cá, eles são ângulos. Por que usa latim dentro do seu sistema jurídico? É Roma. Mas vamos lá. O Império Britânico era um grande traficante de drogas e encheu a China. Séculos se passam. O Império Britânico, na Segunda Guerra Mundial, já não é a mesma coisa, né? O Império Britânico já não era ninguém. Se você vê o filme Churchill, o Império Britânico não estava mais lá. Onde é que estava o Império Britânico? América. A águia. Você vai lá, você encontra o quê? Roma, as colunas, tudo, a Pax Romana, o povo falando latim. Cara, latim tem nada a ver. Então, você tem esse povo aqui, correto? Então, quem são os herdeiros daqueles traficantes? São os ingleses? Não, são os... Muito bem. A gente estuda muito a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, Mussolini, né? O eixo, japoneses, Hirohito, aquela coisa toda, né? Quem foi o maior genocida de toda a Terra? Não foi Hitler. Entendeu? Mais que Stalin e Idi Amin Dada. Tá? Então, o Hitler estava em 6º lugar, não era nem o primeiro da história. A gente fala muito sobre Hitler, a gente estuda Mussolini, aquela coisa toda, né? Mas, durante a Segunda Guerra, havia outros lugares no planeta, onde estavam acontecendo outras coisas. A gente tinha na Índia, quem viu o filme Gandhi, lembra? Enquanto estava rolando a Segunda Guerra, estava rolando o quê na Índia? A independência da Índia dos ingleses, Gandhi, a não violência, aquele negócio todo, né? Direitos humanos. Mas estava acontecendo também uma coisa em outro lugar, num lugar enorme, chamado China. Então, enquanto estava rolando a Segunda Guerra Mundial aqui, na China estava rolando uma coisa também. Estava rolando o quê? Isso, a marcha do Exército Vermelho de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung estava assumindo o poder. E quando Mao Tse-tung assumiu o poder, ele tomou algumas decisões. Uma delas foi um expurgo. Quando o exército invadiu, ele chegava nas casas dos sonhos e tinha uma em cada esquina. E se considerava que naquela época haviam 50 milhões de viciados em ópio na China. Ele chegava na casa do sonho, botava uma corrente na porta e tacava fogo, com todo mundo dentro. Porque ele considerava que aqueles drogados não tinham mais. Vamos eliminar o mal pela raiz. Então, ele tacou fogo.
queimou as casas do sonho com todo mundo dentro, mandou matar, era encontrada morte. Então, Mao Tse-tung, num período de quase 6 meses, matou cerca de 30 milhões de pessoas. Eles consideram que ao longo de toda a trajetória tem controvérsia se foram 60 milhões. Sei que ele matou muita gente. Só que isso foi num período muito curto de tempo. Então, num período curto de tempo, entra em massa no mundo espiritual uma quantidade inenarrável de viciados em ópio. Ok. Pela lei de... Quem são os responsáveis por esses viciados em drogas? Não, os ingleses não, gente. Tem que ingleses. Quem são os responsáveis? Os traficantes. Os traficantes. Onde estão os traficantes? Os traficantes. Aqueles que causaram isso. Vamos lá. A China ficou assim sozinha? Sem colaboração? Não. Teve alguém que colaborou intensamente para que isso acontecesse? Sim. Quem são os responsáveis por esses espíritos? Os traficantes. Você fala Inglaterra? A Inglaterra é um país, filha. A terra não é responsável por nada. Quem são responsáveis? Os traficantes. Onde eles estão? Nos Estados Unidos? Tem certeza? Não. Sim ou não, gente? Peraí. Tem um livro chamado A Caminho da Luz de Emmanuel que fala sobre a migração dos povos. Tem ou não tem? Tem. E ele fala do quê? Que os povos migram. Então, onde é que está o Império Britânico? Agora está na América. Isso! Então, não são mais ingleses, né? Não. Eles são o quê? São americanos. Ok. Então, eles são os responsáveis? Sim. Então, quem é que tem que tomar conta da... Tem que, filha, você pariu o Mateus, você que o embale, né? Eu ou não é? Então, quem são os responsáveis por essa galera? Quem tem que reabilitá-los? Os americanos. Então, eles migram para onde? Os Estados Unidos. Então, você tem o acredito boom, né? Baby boom também. Aquela galera reencarna. Agora, quando é que estava acontecendo a Segunda Guerra? Certo. Então, reencarna essa galera aí, eles vão ter 20 anos. Quando? Em 60? Aí começam os hippies, aquela galera paz e amor, aquela grande rebum sobre a Ásia, Kung Fu, lembra aquele troço todo, aquelas roupas bata, a Índia, Joe, paz e amor legal na boa aí. E ópio. E foi um show, todo mundo naquela... faz sentido, não faz? Mais do que o rock and roll, mais do que a guerra, mais do que chama-se reencarnação. Lei de causa e efeito, que são princípios espíritas. Então, como o espírita vê o grande e violento aumento do uso de drogas nos anos 60, migração de espíritos afins ligados por condições kármicas. Faz mais sentido. Explica tudo, né? Por que não foi na França, por que não foi na Inglaterra, porque condições análogas em outros países não deram o mesmo resultado. Então, procura a reencarnação, procura os espíritos, procura a obsessão e você encontra. Então, toda vez que você olhar, tá? Der um olhar no que você está enxergando, pensa, sou espírita. Primeiro, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, evolução espiritual... talvez não seja exatamente como as pessoas dizem que são. O nome disso é visão doutrinária da realidade. Ou, se quiser, visão espírita da realidade. Porque quando fala doutrinário, me lembra demais essa coisa da Inquisição, né? Daquele pureza doutrinária, expurgo, porque você não é doutrinária, vamos eliminar você da galera, vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu noto que as pessoas que esgrimem mais isso são as que têm menos conhecimento do assunto. Então, o que é necessário para você ter uma visão espírita da realidade? Ter bem definido para você quais os princípios básicos. Então, se você não tem certeza que acredita em Deus, não tem certeza na imortalidade da alma, nem na comunicabilidade dos espíritos, nem na reencarnação, fica difícil. Porque você fala como espírita, mas pensa e sente como materialista. E aí a maneira com que você olha provoca um sofrimento que talvez não fosse tão intenso assim. Então, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.
Obrigada.